Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica e hoje nós vamos falar sobre mais um dos profetas menores. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudo, seu lápis, sua caneta, enfim. Ore ao Senhor, vem conosco para mais um personagem da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre Miqueias. E a tradução do nome de Miqueias, o significado do nome de Miqueias pode ser que é como Deus ou que é como o Senhor. Portanto, muito semelhante, Deus, Senhor. Então, que é como Deus, que é como Senhor. Sobre a sua família, nada se sabe. Não se sabe a genealogia, pais, ancestrais, absolutamente nada nos é informado, nem no livro, nem pelos estudiosos historiadores. Mas nós sabemos que ele é de Moresete Gate. Esta cidade, Moresete Gate, é próxima à cidade de Gate, portanto, e próximo a uma outra cidade muito grande, muito famosa, chamada Laques. Ele exerceu as suas atividades durante o reinado de Jotão, de Acás e de Ezequias. E ele foi um profeta de grande coragem e de grande habilidade, conforme os estudiosos nos mostram. Muito bem, o que estava acontecendo naquela época para que o nosso profeta tivesse sido levantado por Deus? Então, Judá estava contaminada pela idolatria. Veja que ele aparece antes da reforma de Ezequias. Portanto, naquela época havia enorme idolatria, muita prostituição, o povo se dava a adoração dos falsos deuses. Dizem alguns estudiosos que ele foi um dos responsáveis pelo avivamento que aconteceu no reinado de Ezequias. Alguns dizem que não foi ele propriamente dito. É óbvio que, tendo sido ele o personagem de papel principal ou não, a verdade é que as suas profecias contribuíram e contribuíram em muito para que esse avivamento acontecesse, porque ele é anterior a este avivamento de Ezequias. Ele foi contemporâneo de Isaías, então Isaías já fazia as suas atividades, já tinha o seu ministério. E naquela época a Assíria já estava assolando Israel. Pouquinho depois, a Assíria conquista Israel e leva cativo o povo do reino de Israel, inclusive depois conquistando a cidade capital de Samaria. É ele que prediz, é ele que profetiza acerca desta queda. Então, ele fala sobre a conquista de Samaria, a queda de Samaria e a ida deste povo para o cativeiro, porque eles não ouviram a voz dos profetas, não ouviram a voz do Senhor e não se voltaram para Deus. E ele também prediz que a Síria vai fazer um cerco a Jerusalém. O amado já conhece a história e sabe que a Síria cerca Jerusalém, mas não conquista Jerusalém. Jerusalém somente é conquistada pela Babilônia e não pela Assíria. Muito bem, quais eram estes pecados que o povo cometia? Não era só o povo, era principalmente os nobres, as pessoas que tinham mais dinheiro, os governantes civis e os profetas falsos, porque eles então profetizavam o bem e não a realidade do que estava acontecendo. Na verdade, eles estavam em conluio, eles estavam em acerto com estes iníquos, estes maus elementos. Então falava-se sobre idolatria e a prostituição que lhe seguia, que era típica desta idolatria. Falavam sobre a maldade destes governantes, destes poderosos em relação aos pobres. A gente já viu que isso era uma denúncia comum entre os profetas, tá? Os verdadeiros.
Ele falava sobre a violência que eles exerciam sobre as pessoas, a cobiça que eles tinham, querendo sempre mais, sempre mais, sempre mais, roubando do povo pobre, tirando do povo pobre. Ele falava sobre as falsas profecias, aqueles enganadores do povo, dizendo que tudo ia bem quando nada estava bem, quando tudo estava errado. Tá? As injustiças, os julgamentos feitos por dinheiro, a corrupção, então as decisões feitas por dinheiro, os subornos que se faziam, e principalmente, talvez o pecado mais grandioso foi no tempo de Acás, os sacrifícios humanos a Moloque, que nós já tivemos a oportunidade de falar a vocês. Volta lá no vídeo de Acás e o amado vai ver de novo essa explicação com mais detalhes. Muito bem, o livro está organizado em 3 oráculos, então o profeta Miqueias, ele apresenta três vezes, 3 situações, cada vez mais aprofundadamente, estes pecados e esses temas que nós acabamos de ver. Então, no primeiro, ele fala sobre o julgamento de Judá e de Israel, que haveria de acontecer, exatamente por conta desses pecados e desta opressão que a gente acabou de ver, e o final, que seria o exílio e que efetivamente acontece. Depois, no segundo oráculo, ele amplia esta explicação das causas do julgamento dos nobres, dos governantes, dos falsos profetas. E ele fala também de uma restauração. Então, aqueles que se arrependeram, aqueles que foram fiéis, seriam restaurados. Nem todos estão perdidos, apenas os que não se arrependem, os idólatras, aqueles que fazem o mal. Esses estão perdidos, mas um resto ficaria. E ele fala também de um reino, o reino do Messias. E as bênçãos futuras para aqueles que se tornam fiéis, aqueles que se arrependem, aqueles que se mantêm no caminho de Deus. Então nós temos aqui as 3 mensagens principais. Ele descreve Deus como alguém que odeia a injustiça social, que não aceita a injustiça social, aquele que abomina o ritualismo, a gente já tinha visto isso em outros profetas, tá? E aquele que tem misericórdia para com o arrependido. Fiz a coisa errada, me arrependo, Deus tem misericórdia comigo. Então, o julgamento, o tipo de julgamento vai depender do meu arrependimento ou não. E aqui nós vamos encontrar uma profecia acerca do Messias. Existe uma disputa aqui, uma controvérsia aqui, se esse Messias, se essa profecia é efetivamente sobre a descendência de Davi ou se é sobre o Messias. Mas depois, no Novo Testamento, isto fica assentado, que é sobre o Messias. Então veja lá, 5:2. Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Eu estou falando de Jesus, ele está falando de Jesus. E aí ele fecha o livro com a restauração da nação. 7:11, 7:18b e 7:20b. O dia da reedificação de teus muros virá. Naquele dia será dilatado grandemente o teu termo. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais jurastes a nossos pais desde os dias antigos. Amém, amados? Bons estudos.